Adaptando para as telonas uma popular lenda urbana nascida na internet, conhecida como Creepypasta, Slenderman é um longa de thriller de horror psicológico que se foca na criatura folclórica do homem sem rosto que atormenta suas vítimas e as induz a inúmeras experiências torturantes apenas pelo seu bel prazer. Inúmeros paralelos são feitos com a ação de pedófilos, com o antagonista focando seus atos majoritariamente contra crianças na lenda urbana. Contudo aqui, a história segue por rumos distintos, sendo mais uma adaptação que, na tentativa de inovar e acrescentar conteúdo ao material original, acaba descaracterizando-o e dando origem quase que a uma obra completamente nova. Surgido em 2009 em um concurso de Photoshop online, o Slenderman rapidamente ganhou a internet. De acordo com seu criador, as principais influências para a criação do personagem foram Stephen King e H.P. Lovecraft, autores reconhecidos por suas obras de terror e horror. Sendo uma figura humanoide de mais de 2 metros de altura, um rosto sem quaisquer expressão, membros e corpo esticado, e que em tese poderia se esticar ainda mais, bem como seus poderes psíquicos, que poderiam em tese causar alucinações, mal-estar, angústia e até mesmo levar pessoas à completa loucura e suicídio, o Slenderman, de acordo com a lenda original, habitaria as florestas de arredores de pequenas cidades do norte americano, sempre rondando e observando potenciais vítimas que encontrasse desprotegidas e fragilizadas, onde poderia utilizar seus poderes. As inúmeras fotos e montagens que foram produzidas ao longo dos anos sempre associavam o Slenderman a crianças, sendo essas suas principais vítimas. A criatura, segundo as descrições, passaria a observar suas vítimas de longe e a estudar seu comportamento, até que encontrasse o momento oportuno para atacar, a influenciando psiquicamente até que se dirigisse a ele, ou enlouquecesse a ponto de cometer suicídio. Não há qualquer registro ou material sobre a lenda que elenque uma forma de contactar a criatura, sua origem ou intenções, sendo todo o material contido no filme fruto de liberdade criativa, o que parece ter sido feito com boas intenções, mas, no fim, prejudicou completamente a figura do homem sem rosto. A trama acompanha um grupo de 4 amigas que frequentam o ensino médio, Chloe, Hailey, Kate e Warren. As adolescentes viviam uma vida aparentemente comum, tendo que enfrentar apenas dramas cotidianos de sua vida estudantil e os dilemas familiares de suas relações conturbadas. Entretanto, em uma noite de meninas, organizada na casa de Kate, as personagens discutem sobre o que os garotos de sua turma, pelos quais algumas nutriam certo interesse, estariam fazendo naquela noite, visto que também haviam organizado uma noite de confraternização entre eles. Hailey revela que seu interesse amoroso havia lhe dito que os meninos tentariam invocar a criatura, conhecida como Slenderman, através de um tutorial que haviam encontrado na internet. Em um primeiro momento, as garotas apenas debocham da situação e dos garotos, contudo logo são tomadas pela curiosidade, e incentivadas principalmente por Warren, acabam procurando uma forma de invocar a criatura na internet, encontrando um vídeo que prometia ser o canal entre esta e aqueles que o assistem. Mesmo tendo ciência de que o que faziam era errado e que, em tese, poderia acarretar imensuráveis e inimagináveis consequências para si, as garotas ainda assim assistem à gravação, seguindo os passos descritos nesta e de fato invocando um Slenderman para dentro de suas mentes. O que não é percebido de imediato por nenhuma das personagens, visto que o vídeo não produz nenhum efeito prático no momento em que é assistido. Mas ainda assim, já desperta um sentimento de temor e uma certa inquietação nas meninas, que sabiam ter feito algo que não deveriam naquela noite. Passado alguns dias do ocorrido, com as garotas já tentando retornar à sua rotina normal, uma a uma, todas começam a apresentar um comportamento um tanto quanto inabitual, com Hailey, a protagonista, tendo inúmeros pesadelos todas as noites com a criatura, o que tenta não ser levado a sério pela mesma por desacreditar na natureza sobrenatural do vídeo e da própria existência da criatura. Contudo, uma vez que Kate, em uma excursão que sua turma fazia, desaparece sob circunstâncias misteriosas em meio à floresta, não dando qualquer indicativo de que faria tal ato e tampouco avisando suas amigas, o trio remanescente resolve investigar a vida da protagonista, encontrando em seu quarto uma grande quantidade de desenhos, rabiscos, anotações e pesquisas acerca da criatura conhecida como Slenderman, as fazendo perceber de uma vez por todas que a criatura, além de real, era a responsável pelo desaparecimento da amiga e presumivelmente também já estava no encalço das demais, visto que também haviam assistido o vídeo, sendo portanto uma questão de tempo até que as alcançasse, fazendo com que o trio tenha que lutar contra o tempo e contra o desconhecido para tentar impedir que o mesmo destino ocorra consigo próprias. O roteiro logo cai no clichê de filmes de terror em introduzir a figura antagônica, amaldiçoando os protagonistas que então precisam investigar as raízes do que estaria por trás do mal e tentar impedi-lo antes que seja tarde. O terror, horror e suspense que se desenvolve na trama se debruça majoritariamente sobre o psicológico das personagens, visto que o antagonista não aparece de fato até muito tarde na trama, e sempre que o faz é através de relances e cenas muito rápidas. A angústia de estarem sendo observadas e caçadas pelo Slenderman é o que vai alimentando a paranoia crescente na mente das personagens, o que pode ser percebido com mais clareza em Warren, que vai se tornando cada vez mais eufórica e paranoica conforme o tempo avança, pois ela, mais do que qualquer outra personagem, leva a sério a ameaça que as espreita pelas sombras.
Essa trama psicológica que cerceia as protagonistas vai se fechando conforme o tempo avança. Warren, que tenta de todas as formas encontrar uma saída para a maldição, encontra uma forma de supostamente negociar suas vidas com Slenderman, o que acaba dando errado e condenando mais rapidamente sua amiga Chloe, que não resiste à tentação e acaba olhando o rosto da criatura, ficando totalmente alterada em virtude disso. Se não bastasse, a resistência que Hayley demonstra para aceitar o que estava ocorrendo agrava ainda mais a situação, fazendo com que Warren tenha que investigar sozinha e se veja mais suscetível a ser manipulada e atacada pelo antagonista. A explicação encontrada pela personagem, através de suas pesquisas, mostra que a ação de Slenderman era comparável à de um vírus simbiótico, que uma vez estabelecido em seu hospedeiro, consumia sua mente e sua sanidade enquanto a criatura assistia de longe, até que finalmente, em um momento derradeiro, esta fazia sua aparição final e finalizava seu alvo. A explicação de que a influência de Slenderman nos personagens se compararia à de um vírus faz sentido de um ponto de vista racional, visto que o comportamento se assemelha e dessa forma sua transmissão independeria da presença do antagonista. Contudo, se levado em conta a origem da criatura nas lendas da web, tal explicação não faz qualquer sentido, como também se compara um desrespeito com o personagem, que se vê completamente descaracterizado e tem sua natureza sobrenatural, maligna, mas sobretudo imparcial, completamente negada e diminuída por tal explicação, sendo um ponto negativo dessa liberdade criativa que se manifesta em tantos momentos do longa. É fato que a produção não continha um orçamento generoso, contando apenas com 10 milhões de dólares, se vendo dessa forma limitada a permanecer na categoria B de filmes de terror, não ganhando sequer uma divulgação digna para um filme que tem como antagonista a figura folclórica do Slenderman. Contudo, mesmo que tal problema de orçamento consiga explicar inúmeros problemas com os efeitos especiais explicitamente falsos e exagerados, tal argumento não pode justificar o roteiro extremamente pobre e padronizado em que o antagonista é submetido. A invocação relutante da criatura, as longas tomadas na floresta tomada por neblina e escuridão, investigações em bibliotecas públicas mal iluminadas, dentre outros, são todos elementos clichês de filmes de terror, que acabam tornando a narrativa previsível e até mesmo maçante em certos momentos, pois fica evidente uma falta de compromisso, quase que intencional, com a produção. Esse problema de orçamento e falta de comprometimento também se reflete nas contratações do elenco. Os papéis principais, carregados por atrizes desconhecidas, são lembrados mais por suas atuações canastronas do que por suas ações em tela. Contudo, sem sombra de dúvidas, o maior problema de Slenderman se concentra na figura do próprio antagonista, que tarda a aparecer propriamente na trama, se limitando apenas a relances e sombras durante os 2 primeiros atos, o que parece ser uma escolha de roteiro para construir uma atmosfera de tensão em cima do personagem, mais uma vez que este dá as caras, se mostra como uma estratégia para economizar ainda mais orçamento com seus efeitos especiais, pois sua presença, embora sobrenatural, contém apenas fragmentos do que a creepypasta representava, não conseguindo capturar a verdadeira essência do personagem para o filme. A participação do Slenderman em uma adaptação cinematográfica deveria ser o ponto alto do longa. Contudo, a descaracterização do personagem é tão profunda que se torna até mesmo vergonhosa, em dados momentos, assistir às suas ações. A trama tenta construir uma certa mitologia acerca do personagem, o relacionando com criaturas folclóricas do passado e de outras culturas, o que de fato é uma característica do personagem, também nas lendas da web, bem como cria um passado e uma base para suas aparições, estabelecendo um modus operandi e registrando desaparecimentos e aparições que são atribuídas à criatura. No entanto, essa tentativa de explicar em demasia a origem do personagem acaba arruinando completamente a aura de mistério em que este nasceu embebido, lhe dando assim um papel que não lhe cabia. O mistério, a falta de informações e a ambiguidade de suas ações foram completamente anuladas pelo roteiro, que até mesmo introduz a possibilidade de uma negociação com o antagonista, o que não faz qualquer sentido se comparado ao material original, ilustrando mais uma vez a padronização de roteiro ao que o personagem foi submetido. A tomada final do longa, com Lizzie, a irmã de Hayley, contando a história que teria ocorrido com sua irmã desaparecida para suas amigas e as incentivando a assistirem o vídeo, abre espaço para uma sequência e corrobora o argumento do aspecto viral em que o Slenderman agiria, influenciando e manipulando pessoas sem que percebessem para que contribuíssem com a causa, e uma vez que não fossem mais úteis, enlouquecessem. Entretanto, mais uma vez um aspecto essencial do personagem, embora introduzido de forma muito rasa, acaba não sendo desenvolvido: o comportamento comparável a de um pedófilo. Como suas vítimas são majoritariamente crianças, e sua forma de aproximação se dá através do aproveitamento da ingenuidade de suas vítimas, fica inevitável uma comparação entre o modus operandi de tal categoria de criminosos e do Slenderman. Contudo, como o núcleo de protagonistas já está quase chegando à idade adulta e não parece haver um compromisso da narrativa em se manter fiel às bases do personagem, mais um aspecto essencial do Slenderman é esquecido e ignorado, limitando o sujeito a uma antagonização esquecível e caricata. Apenas um fragmento de todo o terror e angústia que o personagem poderia ter representado.
Slenderman, o pesadelo sem rosto, é um exemplo de como adaptações cinematográficas muitas vezes acabam pesando a mão na liberdade criativa, fugindo de seu material original, e ao invés de inovar e enriquecer ainda mais a mitologia dos personagens e da trama, acabam o descaracterizando e o tornando algo quase que completamente diferente. São inúmeros os problemas observados no longa, que parece flertar até mesmo com o gênero trash em certos momentos, e o que explica o massacre crítico que o mesmo recebeu. Há, sem sombra de dúvidas, um sentimento de potencial desperdiçado, pois o Homem Sem Rosto, mesmo dotado de tantos poderes e potencial para aterrorizar suas vítimas até as enlouquecer, parece se limitar a ser uma figura distante e longínqua, com certo fetiche por árvores, em cenas que lembram muito um hentai de estilo duvidoso e nojento, o que se manifesta da mesma forma aqui, com cenas desconexas e ambíguas, introduzidas de forma que tentam evocar o horror, mas no fim, apenas evidenciam a padronização e a saturação do roteiro em que o longa foi concebido, mesmo contendo tanta riqueza e apelo popular sobre o seu material original.